Olá, este é o Catedrático Podcast. O Catedrático, o podcast do conhecimento, do saber, da inteligência. E falando em inteligência, hoje tem uma convidada para lá de especial. Ela estudou até fora do país, essa mulher. Marília Duque. Que prazer ter você aqui, Marília. Prazer meu, Rafael. Você tá falando tanto, eu tava conversando com ele aqui um pouquinho antes, que Faz mais perto aqui do microfone. que eu tô até com medo das perguntas que ele vai me fazer, mas vamos lá. Não, aqui a ideia do catedrático é mostrar, né, apresentar para as pessoas toda essa trajetória de conhecimento, né? Então, Construção do de conhecimento. construção, do caminho percorrido até chegar aos píncaros da glória, que é o seu Uau. caso. E aí, o que eu faço? Quando eu entrevisto ou recebo uma pessoa, a minha fonte de pesquisa é o currículo Lattes. Então, eu te estudei pelo Lattes, né? E vi que, assim, você é uma pessoa que vocacionada e que se dedica muito à educação. Sempre foi assim na sua vida, assim, pequenininha, já de CDF, estudar, boas notas, era uma coisa sempre que você quis fazer na sua vida? Não, na verdade eu acabei voltando para a academia tardiamente, né, com 30 e poucos anos. Na parte infantil, assim, na escola, eu sempre era aquela que era monitora, tinha alguma coisinha ali desse viés assim, educacional e de construir, né, a coisa junto, mas eu só fui para a academia mesmo tardiamente, assim, e posso até contar para você por quê. Conta aí. Minha 20 anos sendo publicitária, eu fiz ECA USP e aos 30 e pouquinhos eu falei, gente, eu tô ficando velha, Ô, né? louco. Assim, a publicidade mudou inteira, né? Eu sou criativa. E eu falei, bom, eu ainda vou viver muito. Quais são as profissões que não envelhecem ou que envelhecem bem, né? Aí eu falei, bom, médico, ninguém questiona um médico ou uma médica quando você olha uma pessoa mais velha e fala, ufa, né? Ao contrário, Ao né? contrário. Advogado, advogada, a mesma coisa. Aí eu falei, poxa, professor, professora, e pesquisador, pesquisadora, também é uma coisa que a gente, quanto mais velho, fica mais respeito a gente tem, porque é uma É construção. verdade. Precisa de tempo para construir, É. né? E aí eu falei, acho que eu vou por aí, né? Tem muito a ver comigo. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui super CDF, assim, Boa super boa aluna. aluna. Eu era boa aluna anárquica, era um ponto interessante. Eu estudei em colégio de freira e no primeiro grau, e eu era muito boa aluna e era aprovada muito rápido, assim, tipo no terceiro bimestre. Então isso me dava uma condição de reclamar, no sentido assim, né, de poder questionar e poder falar as coisas, então eu tinha muito esse papel, assim, o estudo me deu esse lugar, assim, né, de Sim. poder falar, porque não me ia falar: "Ah, não fala nada porque você é bagunceiro", ou "Não fala nada porque você tem que estudar", então foi uma coisa que me acompanhou, assim, me deu um lugar de fala, sabe, assim, Com de poder certeza. de poder discutir certas instâncias e certas coisas. E esse caminho que você fez, né, que você pavimentou de trabalhar em publicidade e tudo, isso te deu calço para essa carreira que você está seguindo hoje? Porque é muito o que eu vejo, assim, estudando esses currículos todos, Lattes e tal, é que boa parte da classe dos professores não tem esse pé no mercado, essa experiência profissional. Uhum. Tem muita gente que eh, estudou para ser professor, mas desconhece um pouco o mercado de trabalho. Você acha que isso é uma diferença na sua vida, que você tem esses dois pés, assim, saber... Porque o mundo acadêmico é um mundo à parte, Eu né? acho que total. E quando a gente for pular lá para frente no meu projeto de doutorado, o meu projeto de doutorado conversou. Eu colaborei ao mesmo tempo que ele foi um doutorado no campo da comunicação e consumo na SPM aqui em São Paulo. Eu colaborei com um projeto internacional que estava sediado na UCL no campo da antropologia. E a gente tinha, era uma pesquisa que aconteceu em 9 países simultâneos, eu era pesquisadora no Brasil, e a gente tinha um compromisso, a gente fez uma etnografia de 16 meses, cada um no seu país, a gente tinha um compromisso de, ao final, fazer alguma contribuição no campo da saúde, porque a gente estudou o impacto do smartphone para a saúde e envelhecimento. E aí eu vi a diferença que fez eu ter tido essa trajetória Total. profissional.
como publicitária, eu tive startup também no passado. Então, assim, quando foi na hora de fazer uma entrega aplicada, com tudo que eu aprendi nesses 16 meses e muito relacionada ao papel que eu observei que o WhatsApp tinha no modo como as pessoas idosas acessavam recursos de saúde, foi fundamental, assim, foi muito facilitador. E tem um outro ponto também, eh, que quando eu me formei, né, em publicidade, a ECA não era um curso muito mão na massa, ele era um curso muito teórico. Teórico, né? E aí eu vi o contrário disso, porque eu era capaz de vender avião caindo, porque eu vinha com todas as teorias e justificava por que que tinha Na assim. lábia. Na coisa conceitual, né, Uhum. então assim, eu ti a formação na ECA, ela me deu para o campo prático um 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 respaldo conceitual, assim, que eu era capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa, e muito fundamentado. Então, Sim. por exemplo, às vezes os meus clientes falavam: "Não, mas eu não gosto disso". Eu falava: "Eu também não gosto, mas a gente não está aqui para discutir o meu gosto e o seu gosto, a gente está aqui para discutir comunicação. Então eu vou te trazer aqui alguns aportes da comunicação para a gente pensar juntos", né. Então me facilitou muito no campo prático, e depois o campo prático me facilitou muito de volta ao campo teórico, Você né, ao campo recomenda isso, conceitual. assim, que é importante, inclusive para o professor ter essa vivência? Eu estou falando isso porque a gente tem uma coisa em comum, que é a ISPM. Eu vou agora defender a minha dissertação de mestrado, e numa das aulas eu tinha que apresentar lá um artigo, e esse artigo era de uma professora que era formada em jornalismo, mas o artigo dela era ela contando a experiência. Ela nunca tinha trabalhado com jornalismo, ela contando a experiência de ter trabalhado, de ter feito a pesquisa numa redação. Então ela é espantada, como que fazia a pauta, tal. Eu falei, gente, ela dá aula disso, mas não viveu aquilo, né? Parecia uma criança no artigo. Mas isso dá uma posição muito interessante também, né, se a gente pensar, na etnografia, né, você ir para um campo que não é o seu te dá uma observação e uma análise toda especial do outro, né, assim, que vem para esse lugar. Então, talvez ela tenha até vindo com mais insights do quem está lá dentro no dia a dia trabalhando, justamente por ter tido essa posição de uma observação, que eu não sei se foi participante ou não, mas assim, de estar lá, no meio. E assim, respondendo a sua pergunta, eu tive excelentes professores, excelentes professores. Na ECA, invariavelmente, assim, na minha memória, vem o Platão Savioli, eh, e o João Carrascosa, que depois foi meu professor na SPM Meu também. orientador, Ele foi meu orientador olha na aí, ECA e mais foi uma meu coisa em meu comum. meu professor na SPM. E na SPM, sem nenhuma sombra de dúvida, eu tive o privilégio de ter aula com a Bacega, né. Hum. Então eu não consigo me imaginar falando para essas pessoas: "Olha, eu acho que você precisa fazer uma experiência, né, profissional para você estar falando aqui no campo da comunicação". Eu acho que tem uma distinção um pouco, né, do que precisa, mas eu acho que campo, né, entrar no campo, faz sempre bem, É né, rico, né? sempre enriquece. Porque a gente precisa, e eu tenho muito isso na minha pesquisa, uma crítica, por exemplo, ao processo de digitalização, sobre esse gap entre o que é projeto e o que é experiência, né. Então a gente fica projetando um avanço de digitalização, mas se a gente não tem um olho na experiência que o outro está tendo com essa digitalização, a gente está projetando Com para quem? certeza. E a mesma coisa, né, quando a gente está produzindo ciência, é sempre bom ir lá verificar, é sempre bom ver se, eh, as conclusões que você está tirando, principalmente quando envolve uma população ou alguma questão, se de fato elas refletem, né, aquilo que tá acontecendo e o que as pessoas estão experimentando. E voltando para o seu currículo Lattes, me chamou muita atenção a sua dissertação de mestrado. Vamos passar para ela, que você falou, né, de querer fazer porque era uma profissão que ia te dar de certa forma, uma sobrevivência no mercado de Hum. trabalho, enfim. Eh, e aí você faz, sobre o Facebook. Você já tinha essa ideia, tipo, você já tinha uma conta no Facebook, ainda tem? Eh
Você já tinha essa ideia para fazer o seu mestrado? E por que o Facebook? Tudo bem que você fez uma época que ele estava bombando, né? Que foi Foi. 2014, 2015 ali. 2014 eu comecei a É, dissertação, eu me interessei pela plataforma em 2013. era a maior rede naquela O meu época. interesse veio do campo profissional também, porque eu trabalhava muito com gestão de comunidade no Facebook. Então, eu observava um pouco os comportamentos ali, então veio para mim como um objeto muito forte. Mas essa foi uma pergunta, por exemplo, que me faziam. Mas e se em 2015, antes Não de existe você mais. defender a sua dissertação, não tiver mais Como foi o Facebook, Orkut, né? né? E aí a minha resposta, primeiro, eu sempre fui categórica em dizer que o Facebook não ia acabar pelos próximos 10 anos. E por Tá enquanto eu aí. estou correta, né? Você pode até dizer que não é mais a rede principal, mas a gente também vai ter que discutir para quem que não é a rede principal, porque se a gente for para pessoas mais velhas, ainda é uma rede muito relevante, enfim. Nas comunidades, tem alguns nichos que ela ainda é bem relevante. Mas eu era categórica em dizer, o Facebook não vai acabar. E mesmo que acabe, o modus operandi ele vai se manter, né, de como que a gente constrói a nossa reputação em rede. Então, quando você fala, a sua dissertação é sobre o Facebook? Não, a minha dissertação é sobre construção de reputação conectada em rede no Facebook. Então, o meu estudo é como a gente vai construindo a nossa reputação a partir desse sistema de visibilidade, dadas as conexões que a gente faz, e as conexões de todos os tipos, conexões, interações. O que posta, o que fala. Exato, mas como é que isso se comportou? O meu campo foi o Facebook. E, e particularmente, assim, eu tenho um lugarzinho no meu coração, assim, muito reservado para essa dissertação. Primeiro porque ela foi insana, né? É uma dissertação que tem uma tese. Que já não é assim tão comum. É uma dissertação longa, onde eu fiz uma tipologia de etos, né? Tipologias de reputações e de construções que são possíveis de se fazer numa rede como o Facebook e com a rede do Facebook. Então, eu cheguei a 5 reputações possíveis com base em contribuições de análise de discurso, mas também com base em ética. Durante todo o meu percurso de mestrado e doutorado, eu fui orientada pelo Luiz Pérez, que hoje está na Autônoma de Barcelona, mas o grupo de pesquisa que eu estava embaixo sempre foi de ética. E um dos etos era relacionado a isso, que eu chamei de etos antiético, né, que é aquele que ele faz um juízo a seu respeito, não baseado nas suas deliberações e decisões. E aí um exemplo, assim, para todo mundo entender. Você resolve que você vai matar o seu orientador. Aí você começa a fazer uma ampla pesquisa sobre se você vai envenenar seu Como orientador, matar. ou se você vai esfaquear, como é que você vai se livrar do corpo. Você começa tudo isso na internet, procurando, 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 procurando. Só que aí, num dado momento, você fala, gente, isso não faz o menor sentido. Eu Não sou jamais mataria assassina. uma pessoa, né? Eu vou conversar com o meu orientador. Só que o que acontece? Esses rastros, eles iam ficando registrados, iam criando uma reputação a seu respeito, né? Mesmo que você, ao final, tenha exercido toda a sua ética para falar, não, isso aqui não é uma ação virtuosa, eu vou me afastar dela e não vou dar seguimento. Mas aquilo já estava contaminando a sua reputação. Então, esse era um dos tipos. E foi muito interessante, porque eu comecei a observar naquela época, porque lembra que o Facebook teve uma época que você ia ao banheiro e você postava, fiz número 1 ou fiz número É, 2, né? Essa já era um pouquinho mais para frente, mas ainda tinha muito dessas postagens originais. E uma das coisas que eu vi é que, assim, estava ficando tão arriscado em termos reputacionais, você fazer uma gafe ou você ter algo, e com essas características de rede social de, né, persistência, buscabilidade, que as pessoas estavam se retraindo nos posts originais. Elas estavam parando de postar coisas muito sobre elas mesmas. E aí foi super interessante, porque eu concluí a tese em 2015,
defendi no comecinho de 2016. No final de 2015, o Facebook lança o primeiro relatório, né? Sai o primeiro relatório oficial com um decréscimo de tipo, acho que era 25% nas postagens originais. Então foi muito legal, porque foi muito casado com o que eu fui construindo. E e aí, o que me levou para o meu doutorado também tem tudo a ver é muito estranho, porque é em outra área completamente diferente, Mas, de mas certa forma, um desdobramento. era para ser um desdobramento, acabou não sendo, e no final, nas conclusões, acabou sendo. Ah. Então meio doido. Só para, se eu não estiver equivocado assim, tá? Quando você fala de reputação no Facebook, pode ser até em outras redes sociais, é, é no sentido do que a pessoa posta, do que a pessoa fala, porque hoje nós somos vistos e somos avaliados, especialmente nas redes sociais. Se um sujeito quiser procurar um emprego, provavelmente o Uhum. recrutador vai dar uma olhada e falar, deixa eu ver o que que ela posta, o que que ela fala, o que que ela pensa. Sei lá, às vezes até num match qualquer, fala, deixa eu ver o que que essa pessoa faz, tal, tal. É nesse sentido, assim, de, de zelo, de cuidado para não postar qualquer coisa. A reputação vem daí, assim, dessas. Porque tem muita gente que escreveu a coisa 20 anos atrás, se arrepende, ou postou uma foto, sei lá, com uma garrafa de Exato, cerveja chapada tal, e fala, meu, hoje eu sou exato. pai, né? É. Eu trabalhei muito com Goffman, que tem, né, que construiu meio uma teoria sobre as interações humanas, que é muito fácil de entender a partir do teatro, né? Você tem uma zona de performance, tem os bastidores. Quando você vai se preparar para uma performance, você vai entender para quem você vai estar se apresentando, vai adaptar isso, para que a sua performance, sua apresentação seja a mais crível possível, né? E vão ter traços de coisas que você vai deixar na zona dos bastidores. E um dos sucessos desse tipo de interação que o Goffman defendia era que essa interação ela tinha começo e fim. Então você podia se preparar para ela, era para uma audiência específica, você dava o seu melhor para aquele objetivo que você queria, você construía ali, né, aparamentava o personagem para você se apresentar ali. Com as redes sociais, primeiro que essa apresentação é 24 horas por dia, ela não termina mais. E as plateias ficaram todas sobrepostas, então você não tem mais o controle exatamente. Então, a chance de você. Pensa o seguinte, né? Você convida para uma festa seu chefe, seu médico, o moço que trabalha no seu prédio, seu filho, seu avô. A chance Tá dessa todo mundo festa ali. dar errado, né? Que música que você vai tocar, que horas que vai começar, que horas que vai terminar. Então, começa a ficar muito mais complicado. E você fala. É, ter uma ruptura, alguma coisa ruim em termos de reputação. E aqui a gente nem fala de reputação boa ou de reputação ruim, mas a gente fala da reputação que você está querendo A construir, mensagem que se que você transmite. está querendo, né? O modo como você está querendo se pôr no mundo, ser reconhecido no mundo. E na fase que eu estava fazendo o mestrado, já tinha tido uma virada no conceito de autenticidade. Né? A autenticidade antes era visto como ser diferente. Então tinha essa busca de demonstração, de mostrar o que você estava fazendo, o que você estava fazendo diferente e tal. Num segundo momento, a autenticidade passou a ser, e eu acho que isso se mantém até hoje, consistência. Então, de que forma que você consegue sustentar o modo como você está se apresentando de forma coerente ao longo do tempo e ao longo de diversas plataformas, porque hoje você não performa em uma só, você está se colocando em várias. Então fica muito estranho se você está aqui falando comigo de um jeito e se apresentando de uma tal maneira, e aí você desliga aqui comigo, vai em outra plataforma, em outro lugar, e aparece de um jeito completamente. A pessoa fala, mas em quem que eu acredito? Lá Exato. ou aqui. Então, isso é uma perda Essa reputacional. ambivalência, né? Exato, exato. Então, foi muito nesse sentido. E por isso as pessoas vão deixando de postar coisas originais, porque quando você compartilha, se der algum problema, você sempre tem o primeiro respaldo, que é não fui eu que fiz, e você sempre tem uma segunda maleabilidade, que é, putz, eu estava correndo, li, não li tudo,
Você não é 100% responsável, você tem ali Tem uma desculpa. um ligeiro escape para você falar: não, peraí, não é exatamente isso que eu queria dizer, eu não entendi isso quando eu li correndo, porque você vai contando uma história. Já o post teu original, que você vai lá e põe, você fala: pô, como é que você não pensa isso, né? E que também é uma outra bobagem, né? Se a gente pensar, aí já entrando depois nesse viés todo de lógica de cultura do cancelamento, se a gente, como ser humano, não pode se arrepender de algo e aprender com as coisas, a gente está indo para onde, né? Esse tribunal da internet, né? Exato. Assustador. E essa coisa, não. 450 mil anos atrás, você disse isso. Sim, mas eu não sou mais essa mesma pessoa, né? Eu também fui aprendendo, eu fui errando, mas... E eu sempre falo, né, até para adoção de tecnologia, tentativa e erro é nosso melhor método de aprendizagem até Total. hoje, né? E a gente vai tentando e a gente vai errando. Mas não, tentou, errou, mas está aqui a prova, né? A prova de quê, né? Assim, E quando você, sei lá, tá no Instagram, no Facebook e tal, e entra numa página, é impossível você não analisar, tipo, o é que aquela impossível. pessoa tá fazendo, assim, tipo, um amigo seu, por exemplo, É você impossível. segue lá, você fala assim, meu, que equivocada essa foto, como que você vê? Você, tipo, dá um conselho, dá um toque ou deixa quieto? Não, eu deixo quieto, porque eu acho que a gente tem o direito de errar e a gente vai errando. Mas o primeiro ponto foi quando eu terminei a minha dissertação, eu queria seguir estudando redes sociais, mas como a conclusão da minha dissertação foi sobre um silenciamento, que haveria um silenciamento, o meu projeto de doutorado era para ser outro, não o que eu fiz, mas era para ser sobre o silenciamento nas redes sociais, e aí eu ia trabalhar com a espiral de silêncio da Noelle Neumann, que é uma teoria usada até hoje, que é a gente quer pertencer, Sim. né? Então, quando a gente tem um senso de clima de opinião que é contrário ao que a gente pensa, a gente tende a silenciar. Ou a gente tende a endossar a opinião da maioria, e aí ela faz uma metáfora, porque a gente também quer apostar no carro vencedor. Então, as duas formas são a forma de silêncio, e isso era um jeito que eu ia construir. Mas o interessante foi que quando eu terminei a dissertação, eu não aguentava mais. Eu fiquei com um bode de rede social, mas assim, Saiu do eu Facebook. não saí, mas assim, meu Facebook tá lá até hoje, mas assim, eu fiquei num bode, eu falei, por quê? Porque eu não conseguia mais interagir com os meus próprios amigos, porque quando eles faziam os mecanismos que eu tinha estudado para construir, a partir da interação comigo, reputação para eles, É muito louco isso isso, né? assim, mas é interessante, eu tenho algumas nomenclaturas que não estão na minha dissertação, que são mais brincadeiras, mas eu falo do post bumerangue. O post bumerangue é aquele que você começa elogiando alguém para elogiar a si mesmo. Então, assim, você fala, não, eu estou aqui para falar, dar os parabéns para fulano de tal, que não sei o quê, porque por causa dele, hoje eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, aí você fala só de você, né? Então, tem muito disso, né? É como se fosse assim, a reputação, ela tem lá, né, um corpo, e esse corpo vai sendo disputado, quem que vai ficar com quem. E a reputação em rede e nesse regime de visibilidade, ela é uma coisa tão importante, por exemplo, aí pulando, tô meio caótica, né? Pulando Não, agora mas pro tá ótimo, porque é um assunto que é Facebook e tudo, mas de certa forma é genérico para todas as redes, né? é, Tipo uma coisa que eu vejo que tem muita, assim, não estou sendo aqui um sommelier de feed de ninguém e tal, mas às vezes tem muito equívoco, né? De foto você fala, meu, mas será que isso aqui vai fazer bem para essa pessoa postar esse tipo de foto, esse tipo de conteúdo, ou falar desse jeito, né? Com uma profissão que é uma coisa, mas que não está ornando com o que ela está é. postando aqui, né? Gestão de crise, o tempo todo a gente Né? tem que ficar pensando. Eu acho que tem a ver disso, mas essa questão dessa corrida, né? Deixa eu postar porque eu tenho que estar, essa corrida por esse ganho reputacional, ele apareceu muito para mim no doutorado, porque eu trabalhei com pessoas idosas e observei muitos grupos de WhatsApp.
muito. Estava em vários. E o que acontecia em São Paulo, que foi o meu campo de pesquisa, foi para toda atividade presencial, era aberto um grupo de WhatsApp de suporte. Como as pessoas faziam mais de uma atividade, elas estavam em vários grupos de WhatsApp e muitos desses grupos de WhatsApp se sobrepunham, né? Estavam conectados. E aí o que aconteceu? Eu entendi que trazer uma informação que as pessoas idosas consideravam que era valiosa para os seus pares nos grupos de WhatsApp era um ganho reputacional. Era um jeito de ser reconhecido como uma pessoa que estava fazendo um serviço, vamos dizer assim, entre aspas, de utilidade pública. Então, quem trazia informação sobre golpes, quem trazia informações sobre oportunidades de trabalho, sobre oportunidades de curso, sobre mobilidade, principalmente sobre saúde, quem trazia essa informação para o grupo ganhava, né, tinha um ganho reputacional. O grupo reconhecia, pô, essa pessoa foi a pessoa que trouxe. Só que aí o que acontecia? A pessoa recebia uma informação que ela reconhecia como útil, ela saía correndo para ser a primeira a repostar com os outros grupos de WhatsApp, porque se ela foi recipiente em um, ela podia ser Protagonista. protagonista, né? Podia ficar com ganho reputacional em outro. E aí foi interessante porque quando a gente fala, né, de disseminação de fake news entre pessoas idosas, eu vi que muito dos mecanismos de postagem era uma corrida pelo ganho reputacional. Você é a primeira a falar Ser a aqui, ó. primeira a falar, e não falar qualquer coisa, mas falar uma coisa que se reconhecia como extremamente valiosa para a rede, em Eu nunca termos tinha pensado nisso, olha que informacionais. legal. Eu aprendi muito com as pessoas idosas, assim, algumas coisas que a gente tem como dadas, né? Ah, é o que mais compartilha fake news. Então, primeiro, entender por que compartilha e, segundo, entender que as pessoas idosas, elas compartilham mais. Porque para elas, a compartilhar informações é um modo delas se sentirem úteis, quase que um propósito. Protagonistas, né? Exato, um propósito no grupo, né? Olha, eu estou cuidando aqui dessa rede, que é uma rede extremamente baseada em solidariedade e em reciprocidade. E é muito interessante porque todo mundo quer ficar com um saldo positivo nessa rede, porque ninguém sabe se amanhã será a pessoa Tá que está lá. pedindo uma, né? Olha, alguém sabe onde eu faço, como eu resolvo. Então é uma rede muito ativa e proativa, né? Então a informação circula ali assim freneticamente. E aí, como um efeito colateral, né, tem também a disseminação de fake news e de desinformação. Às vezes passa sem ler, né? Na época da pandemia, eu lembro que, não sei se você mora em condomínio e tal, então os moradores fizeram grupos de condomínio e tal, então tinha cura da, toma babosa, sei lá, umas coisas. Teve de tudo, né? Era uma loucura, né? Era uma Teve de loucura. tudo, teve de tudo. Vamos pular agora pro doutorado. E Vamos. aí você já mestre, tudo, e caminhando nessa área da educação tal, você decide fazer o doutorado, que não é fácil, são 4 anos, né? E como que você desenhou isso? Como que você planejou isso para a sua vida? Se também já veio com uma ideia já concebida, né? Você fala dessa vez, sobre o smartphone, que, assim, lendo assim, eu não sei se bate com o que eu vou falar, mas essa sua tese, de certa forma, foi o seu ingresso. Você está trabalhando agora no hospital, Não, agora eu estou trabalhando com a Choca. choca, mas É, estava com um negócio que tinha a ver com foi, uma linha foi que uma entrega, dialoga. foi uma entrega aplicada que É, foi para a saúde e uma das coisas que eu faço foi até final de semana passado. Eu contribuo como uma das professoras, né, palestrantes convidadas da pós de geriatria do Sírio-Libanês, isso. justamente no modo de tecnologia na mediação de comunicação entre médico e pacientes idosos, que foi uma coisa que veio da construção da pesquisa do doutorado. Tem Então, tudo essa é a uma ver. contribuição que eu faço, porque além da tese e dos materiais que foram produzidos por causa do projeto de Londres, eu terminei com um protocolo
de WhatsApp, de como usar o WhatsApp para a saúde, na comunicação médico-paciente, e com um segundo protocolo, que é o WhatsApp para nutrição, de como. Verdadeira cientista, cara. Não é só escrever e tal, ela contribuiu para um negócio muito além do. Não é isso? E esse do protocolo para nutrição foi super interessante, porque eu transformei, não é que eu transformei, né? Eu enxerguei no WhatsApp uma possibilidade de usar o aplicativo como um diário visual alimentar, para entender o que as pessoas idosas comiam, com o modo como elas estavam se alimentando. E aí eu sistematizei isso num protocolo que foi publicado também pela SPM e fui testar, fiz um piloto no setor de estudos de envelhecimento com o professor Luiz Ramos e com o nutricionista Félix Neves. E a gente testou lá com as pessoas idosas e foi incrível, porque não teve a barreira de adoção de nova tecnologia, porque eles já eram usuários de WhatsApp. Super funcionou para o nutricionista acessar o que os pacientes estavam consumindo como alimentação. E depois foi muito interessante, porque eu entrevistei as pessoas que participaram do piloto e a gente descobriu uma outra coisa. A gente descobriu que as pessoas que moravam sozinhas e que tinham alguma restrição, elas tinham perdido o lado social, a comensalidade da comida. Então, elas já estavam parando de servir a comida no prato, estavam comendo direto da panela. E o Ah, fato delas terem que arrumar um prato para fotografar e compartilhar com o nutricionista fez elas retomarem não, eu tenho que arrumar o prato, eu tenho que botar a mesa, eu tenho que fazer o prato mais não é de qualquer colorido. jeito, né? Então teve uma série de mudanças de conscientização sobre o que as pessoas estavam comendo e o modo como estavam comendo, por conta de uma intervenção super simples, que é só fotografa e compartilha com a gente Mas tudo que todo mundo você quer ficar bem come. na foto, né? Mas exato, mas mesmo o fato da pessoa falar: "Não, eu quero que o meu prato seja bonito", esse é o fim. Mas o meio é excelente, Sim. porque ela botou mais brócolis, botou mais cenoura, botou mais coisas coloridas e arrumou o prato e teve, né, com isso mais prazer também de comer. Então essa foi uma contribuição no campo da saúde, né, por isso que você falou da saúde, mas no campo da saúde que foi muito específica da tese, porque houve esse compromisso anterior de todo esse grupo de Londres de fazer uma contribuição aplicada para a saúde. Depois, afinal de contas, a gente passou 16 meses em campo, O aprendendo, que não é pouca né, com as coisa, né? pessoas. Então, nada mais justo do que a gente devolver isso de alguma forma para as populações que a gente tinha estudado. E como que foi lá estudar lá em Londres? Você não ficou com vontade, por exemplo, de morar lá, de dar aula lá? Olha, eu acho que assim, não dá para explicar a experiência de Londres, sem falar de pandemia, né. Primeiro eu só fiz esse doutorado por causa de Londres, porque quando eu terminei o Que é mestrado, sanduíche, não é isso? eu fiz um sanduíche. É. Eh, Essa história com Londres começou assim, quando eu terminei o mestrado, que eu te falei que eu queria fazer um doutorado sobre espiral de silêncio, nas redes sociais, eu fiz um artigo, e aí submeti num congresso que ia ter em Londres, e fui aprovada e fui para Londres apresentar. E aí o Daniel Miller, que é o antropólogo da UCL, ele tinha acabado de liberar o resultado de uma pesquisa de 4 anos, também em vários países, que chamava Why We Post, né. Aí eu falei: "Poxa, eu quero estudar por que que a gente deixa de postar". Ele acabou de fazer um estudo de 4 anos sobre por que a gente posta, eu vou lá falar com ele, né. Aí marquei de conversar com ele, apresentei meu paper, foi super bem aceito e tal, eu falei: "Bom, é isso aqui que é meu doutorado". Aí fui conversar com ele, aí 2 horas de conversa, aí no final ele fala para mim assim: "Ah, legal, Marília, muito legal seu doutorado e tal, mas assim, eu estou começando um outro projeto de 4 anos, que vai estudar o impacto de smartphone para a saúde e envelhecimento. Você não quer ser a minha pesquisadora no Brasil?" Aí eu: "Claro, né". Proposta irrecusável. Aí mudei todo o meu projeto da tese, que continua sendo no campo da comunicação, então a minha etnografia de 16 meses, ela atendeu a minha tese, uma discussão no campo da comunicação e uma discussão no campo da antropologia.
E aí a gente teve um ano com todos os pesquisadores só fazendo levantamento bibliográfico e discussão. Aí começou o campo, 16 meses de campo. Não, foi a revisão bibliográfica, aí a gente encontrou em Londres para fazer o treinamento da metodologia. Aí voltamos, 16 meses de campo, e aí depois era para eu ter ficado um ano lá, e aí casado já com o sanduíche, pela CAPES. Só que isso é 2019 para 2020, Pandemia. e pandemia. Então era para eu ter ficado um ano, no final eu fiquei 7, 8 meses, e eu não sei, não dá para dizer o que teria sido Se não fosse isso, né? se não fosse isso. Mas eu tive que voltar, meu filho estava no Brasil já, e eu falei: "Bom, não dá para eu ficar aqui". E lá começou quase que um mês antes que aqui. E foi muito Começou assustador. lá na É, Europa, né? e foi muito assustador, tipo, papel higiênico e macarrão Lockdown. acabaram em 2 dias. E ninguém sabia muito, né, o quão grave ia ser. Eu lembro a minha volta no aeroporto inteiro, só tinha o meu voo, só tinha uma pessoa, um guichê, o meu voo e tudo fechado. E ninguém sabia, né, o que ia acontecer. Então, não sei, eu já tive a oportunidade de voltar para Londres pela UCL depois, para fazer um workshop eles fizeram, o Anthropology and Aging fez um issue especial só desse projeto, e aí a gente foi fazer uma discussão lá de 3 dias, foi bem bacana também. O último livro do projeto acabou de sair, que foi justamente as contribuições para a saúde que cada pesquisador fez. Então foi muito rico, foi muito legal. Para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito bacana, porque eu nunca tinha tido experiência de morar fora, né. Tem moleque, adolescente que vai, né, mora fora, faz mochila, tal, não foi meu caso. Então foi legal, assim, foi bem bacana. Enriquecedor, né? Isso com Muito. certeza, estudar e conhecer um campus diferente, né? Como funciona o ensino, a relação do país com a educação, tudo. É. E eu acho que nesse caso meu em particular, fora, né, toda a experiência da UCL em si, de estar lá, né, dentro dessa universidade específica, o projeto do qual eu participei, eu não precisava nem sair da nossa sala para ter essa experiência rica, porque eu tinha pesquisadores de 9 países diferentes, discutindo o dia inteiro, né, assim, o campo, qual que seria o recorte, qual que seria, né, o aporte metodológico, eh, tudo, assim. Então foi muito rico, assim, e foi um trabalho insano, assim, de muita mão na massa mesmo, mas muito coletivo e muito interessante. Marília, eu quero primeiro dizer que eu sou seu fã. Estou muito feliz que você tá aqui. E são pessoas como você que eu me inspiro, né? Eu quero Uau! ser você quando crescer, porque eu vou defender agora em março a minha dissertação, o orientador é o Carrascosa, e a ideia desse podcast é justamente isso, né? Mostrar para as pessoas o quão bonito é a vida e a carreira de pessoas como você, né? Que tem o ensino, a pesquisa, mas não são, como que eu posso dizer, mornas. Você vai além, né? As coisas que você fez, as coisas que você criou. Então, para mim é um grande privilégio ter Uhum. você aqui compartilhando um pouco da sua trajetória para o público aqui do Catedrático. Eu quero agradecer a sua presença, trazer aqui um presentinho do espaço Bete Dantas Opa, pelo, obrigada. pelo presente. Muito obrigada. E deixa aí suas redes sociais, como que as pessoas fazem para te contactar, o que você está buscando daqui para frente, seus sonhos, tudo, dá a sua palavra, o seu recado final. Então vamos lá. Bom, eu hoje tô tendo o privilégio de trabalhar também com uma forma muito aplicada com tudo que eu aprendi e construí, principalmente na questão de inclusão digital de pessoas idosas. Eu estou hoje colaborando com a Choca, que é a maior rede de empreendedores sociais do mundo, na frente de longevidade. Então a gente tem agora um laboratório no Brasil, que é uma parceria
da Choca com o Instituto Beja e também com colaboração do Itaú Viver Mais. Então, ano passado, a gente fez o primeiro mapeamento do ecossistema de inovação social em longevidade, e aí é muito legal. E a gente, durante esse período, a gente está treinando uma inteligência artificial especialista em longevidade, e eu tive algumas experiências que, para quem trabalhou com pesquisa qualitativa, como eu trabalhei, né, no meu doutorado, que fazer 40 entrevistas e dar sentido, né, entrar nessas 40 entrevistas Sim. uma coisa sobre-humana, e eu tive algumas experiências de como fazer análise qualitativa com inteligência artificial, treinada na teoria do tópico, e foi, assim, muito interessante, que foi um pouco do que está nesse mapeamento. Então, no final, eu estou tendo esse privilégio, né, de poder construir junto, né, com a Choca e com o Beja, esse campo de empreendedorismo social em longevidade no Brasil, com base, né, em tudo que eu aprendi com as pessoas idosas e durante meu doutorado. Então esse é um ponto que para mim, tem sido uma alegria, um privilégio muito grande. Eu continuo, né, falando da minha pesquisa sempre que eu tenho oportunidade, então também agradeço muito você pelo convite. Do mesmo jeito que eu estou aqui, às vezes me fala: a gente vai ter a reunião, das pessoas idosas da paróquia de não sei o quê, você vem aqui falar? Eu vou. Ser acessível, que Não, legal. não é porque eu sou acessível, assim, eu me formei em faculdade pública, né, minha graduação. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado com Bolsa. bolsa pela SPM. É devolver, né? Retribuir tudo que... Eu tive uma bolsa da CAPES, né. Eu estou pesquisando para quem, né, se eu não estou pesquisando para a sociedade da qual eu faço parte, eu tô Represar aquilo, né? então eu vou mesmo, né, se eu tiver tempo eu vou. Então agora eu vou para Ibiúna em março, eu sempre tento conciliar, porque eu acho eu tenho essa qualidade, eu acho, que é falar de um jeito que as pessoas entendem o que eu pesquisei, o que eu encontrei, elas, se identificam, se emocionam, porque ela fala: "Não, você me pesquisou", né, eu pesquisei, né, outras pessoas, mas que bom que está fazendo sentido, por sinal que tem alguma Total. representatividade, né, tal. Então eu sou muito feliz nisso. Já fui muito mais eficiente em postar conteúdo no LinkedIn. Eu postava pelo menos uma vez a cada 15 dias algumas discussões relacionadas a impacto de tecnologia para a saúde e envelhecimento. Tô meio relapsa, assim, tô precisando retomar, mas tem bastante coisa lá ainda. Meu perfil do LinkedIn é Marília Duque. Eh, eu tenho um Instagram também, onde quando eu participo, assim, de coisas como essa, o pessoal me manda uns pedaços, aí eu posto lá os reels, essas Nós vamos te coisas. chamar para collab. Para collab, exato. No meu Instagram tem bastante collab. E eu tenho um site que chama mariliaduque.com, e lá vai ter de cabo a rabo, assim, vai ter toda a produção acadêmica, vai ter também a parte de mídia. Tem uma parte interessante que a gente não falou. Durante a pandemia, eu fiz uma campanha chamada Anjos no WhatsApp, que é para as pessoas adotarem pessoas idosas, principalmente via WhatsApp, mas também guiá-las, por informação confiável, acesso à informação à saúde e algumas outras coisinhas. Então tá tudo lá. Acho que o jeito mais fácil de me conhecer é pelo mariliaduque.com ou pelo LinkedIn, Marília Duque. Sigam essa mulher urgentemente. Obrigado pela presença, pela audiência, pela, pela companhia. E até o próximo podcast, O Catedrático. Só aqui que você vai ver gente como Marília Duque. Obrigado.